ficar sem dinheiro. Desde que o Brasil passou poços sem... Nos últimos 15 anos, o déficit na previdência do setor já no chegou a 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Nós temos que dizer a verdade ao povo, de que precisa se fazer uma reforma da Previdência para que todos tenham segurança de que vão se aposentar e receber a aposentadoria. Isso é que é relevante. Anualmente, o déficit da Previdência passa de 240 bilhões de reais. Um quadro que impede o governo de investir. Se não for aprovada a reforma, a Previdência vai chegar uma hora que vai ocupar o orçamento inteiro. Então, significa que aí não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para Minha Casa Minha Vida, não tem dinheiro para obra pública, não tem dinheiro para nada. Por quê? Porque está se pagando a Previdência. No Rio de Janeiro, o estado em crise já não consegue mais pagar os aposentados. Dona Ângela trabalhou 33 anos como professora. A aposentada teve que fazer artesanato para garantir uma velhice melhor, mas nem isso resolveu o problema. Esses artesanatos serviam para eu montar essa reserva. Perfeito? E essa reserva, que era algo que eu não contava como renda, né, para a minha sobrevivência, a sobrevivência da minha família, está indo para o pagamento de contas, para que eu não fique, né, com essas contas atrasadas. Dona Ângela não sabe mais a quem recorrer. Tenho temor, né? Tenho temor. Até porque não somos mais jovens, né? Volta a trabalhar, volta a entrar em sala de aula. Eu digo que aos 64 anos fica um pouco difícil. Se a reforma não for feita, 37 milhões de aposentados da iniciativa privada e do funcionalismo público, como a dona Ângela, correm o risco de ficar sem receber. O argumento do governo é o de que a reforma acaba com privilégios e garante a aposentadoria de todo mundo. Os desafios que o Brasil enfrenta agora são comuns no mundo todo. No velho continente, a reforma das previdências começou em muitos países já na década de 90. Os governos europeus também tiveram que mudar as regras para conter rombos bilionários de um sistema que não acompanhava o envelhecimento da população. Isso aconteceu mesmo em nações que priorizam o bem-estar social. E também houve grande resistência. Boa parte da população considerava que a reforma ia contra os direitos adquiridos. Mas os líderes da Europa não deixaram de fazer a lição de casa para garantir o controle das contas públicas e a existência dos sistemas previdenciários no futuro. Entre 2009 e 2013, a Espanha passava por uma crise que lembra o atual momento da economia brasileira. O país enfrentava grave recessão e o desemprego atingiu os 27%. Em meio às turbulências, a mudança chegou de forma gradual. Até 2027, a idade mínima para homens e mulheres receberem a aposentadoria integral será de 67 anos. Apenas trabalhadores que tenham contribuído durante 38 anos e 6 meses vão poder pedir o benefício aos 65 anos. A economia prevista em uma década é superior a 110 bilhões de reais. No auge da crise, o governo ainda anunciou um pacote de medidas de austeridade para cortar gastos e congelar as contratações de funcionários públicos. Agora o país cresce acima dos 3% ao ano e o desemprego ficou abaixo dos 20% pela primeira vez em 6 anos. O senhor Mariano Rajoy. Em recente visita ao Brasil, o premier espanhol Mariano Rajoy comparou a situação dos dois países e defendeu a reforma na Previdência. Preocupar-se da consolidação fiscal. Nós tivemos que fazer reformas difíceis, muito importantes, mas a Espanha tem hoje uma posição infinitamente melhor do que há 5 anos. Disse Rajoy, que ainda complementou: quando se busca o equilíbrio das contas públicas, controle dos gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, há aqueles que criticam, mas se não fizermos nada, não conseguiremos salvar o nosso país.
Portugal também não fugiu da reforma da Previdência diante do rombo nas contas. Pensionistas que recebem acima de 1.500 euros agora pagam uma contribuição especial. Quem tiver mais de 65 anos e continuar trabalhando tem um desconto menor. A ideia é incentivar que aposentados sigam na ativa. A Grécia também teve que ceder à reforma por exigência da União Europeia. A dívida pública do país chegou a 176% de tudo que é produzido. Agora, homens e mulheres só se aposentam aos 67 anos de idade. E o tempo de contribuição, que era de 37 anos, subiu para 40. Aqui no Reino Unido, a idade mínima para se aposentar sobe constantemente. Hoje, mulheres ganham o benefício aos 64 anos e homens aos 65 anos. Em 2020, ambos os sexos precisarão ter 66 anos. Em 2028, aumenta outra vez para 67 anos. E pensando no futuro e no envelhecimento da população, já há uma proposta para que em 2057 a aposentadoria só comece a partir dos 70 anos. E não é só isso. Hoje, os aposentados têm garantido um aumento mínimo de 2,5% ao ano. O governo também quer suspender essa regra para controlar os gastos. O rombo bilionário na Previdência acontece tanto em países desenvolvidos quanto em nações em desenvolvimento. A diferença é que os europeus já começaram a agir. O presidente Michel Temer acompanhou hoje o lançamento de um satélite brasileiro para defesa e comunicações estratégicas. Com aliados, Temer discutiu uma reaproximação com o senador Renan Calheiros, que tem feito oposição às reformas. O primeiro movimento para neutralizar a oposição do PMDBista Renan Calheiros foi tentado nesta quarta. A ala da bancada mais ligada ao Planalto cobrou o fim das hostilidades ao governo e da atuação contra as reformas. Desde que deixou a presidência do Senado, Renan vem subindo o tom nas críticas. Chegou a se reunir com sindicalistas que se opõem à reforma trabalhista e recomendou mobilização. A atuação do senador deu fôlego à oposição, que conseguiu atrasar a tramitação do texto. A reforma trabalhista vai levar pelo menos um mês em debates em 3 comissões temáticas do Senado, até chegar ao plenário. O senador investe contra a reforma da Previdência, que ainda está na Câmara. Mas a primeira tentativa de destituir Renan Calheiros do posto estratégico de líder da maior bancada do Senado fracassou. Depois de um dia inteiro de reuniões com discussões tensas a portas fechadas, Renan teve o apoio de 14 dos 22 senadores do PMDB para continuar na liderança. Hoje foi a vez do próprio presidente Temer entrar em campo. Temer convidou para um almoço uma das principais interlocutoras de Renan Calheiros, a senadora Cátia Abreu, e pediu conselhos para uma aproximação. Participaram da conversa o senador tucano Tasso Gereissati e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Por trás da forte oposição de Renan está a campanha de 2018. O senador pretende eleger o filho governador de Alagoas, em aliança com a oposição, e busca também um discurso forte que permita sua própria reeleição. Alvo de mais de 10 ações do Supremo, Renan depende do mandato federal para manter o foro privilegiado. Temer compareceu hoje ao Comando de Operações Espaciais em Brasília para acompanhar a transmissão do lançamento de um satélite brasileiro. O lançamento foi na Guiana Francesa e o satélite será usado para comunicações. Temer não comentou a situação do PMDB do Senado. Veja a seguir.